Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Hoje a gente vai falar de um tema extremamente importante, que é sobre investir sozinho. Qual que é o meu conceito, tá? Eu quero mostrar para vocês que, apesar dos ótimos resultados no longo prazo, a tarefa de poupar parte dos nossos ganhos e saber investir é uma tarefa complexa e nós vamos mostrar por quê. Então tá isso, né? Então eu quero mostrar para vocês qual que é o meu conceito de investir sozinho, tá? Sempre é bom lembrar, né, que esse vídeo tem apenas um caráter educacional, ok? Isso aqui é uma coisa importante, né? Porque o ato de investir, para a grande maioria das pessoas, é um ato que não é nada prazeroso, né? E isso acontece porque, num primeiro momento, a gente vai ter que abster de algumas coisas, né? A gente vai ter que guardar parte do nosso salário para colocar no mercado financeiro e fazer nossos investimentos. Isso acaba trazendo um mal-estar para a maioria das pessoas, tá? Então, assim, as pessoas, independentemente do salário, elas precisam guardar parte do salário para saber investir e garantir um futuro melhor. Isso é uma coisa extremamente importante. Um outro fator negativo é que a gente vai fazer essa tarefa agora, no presente, né, de guardar parte do nosso salário, investir, e a recompensa, a boa recompensa, ela só vem no longo prazo, tá? Não adianta você escutar por aí no YouTube ou em outros canais que você vai ficar rico da noite pro dia, porque não sei o que. Não é, para a grande maioria das pessoas não é assim, tá? É um trabalho realmente de longo prazo, com ótimos resultados, porém sempre longo prazo. Entende-se por longo prazo acima de 10, 15 anos, ok? Então é isso. Então esse ponto é importante, né? Que é um fator de estresse. Você abre mão do seu consumo agora para consumir uma coisa melhor no futuro. Essa é a lógica do processo. Outra coisa importante, que não basta você guardar o dinheiro, né? Você vai ter que saber investir. E você saber investir realmente não é uma coisa fácil. Eu lido com isso tem mais de 12, 13 anos. Em 2013, né, eu escrevi esse livro meu aqui, já com essa preocupação, né, de ensinar para a maior parte das pessoas que a importância de guardar parte do salário e saber investir. Isso é uma coisa muito importante. Bom, então aqui eu vou mostrar para vocês quais são os passos, né, para a gente começar a investir, né? Bom, acho que esse aqui é o ponto mais importante, né? Você precisa querer ser um investidor, tá? Não é porque um colega seu não é porque você ouviu alguém falando que ficou rico, não. Você precisa ter muita convicção. Porque eu acabei de falar, né? Você vai ter no primeiro momento um ato de abstenção e depois você vai ter que ter muita dedicação, conhecimento e disciplina, tá? Eu costumo falar que não adianta você poupar no único mês no ano. É preciso poupar todos os meses do ano, de preferência uma porcentagem do que você ganha. Bom, aqui eu listei mais fatores de estresse, né? Porque o ato de investir, ele é um ato de escolha, né? Você vai optar pelo ativo A em detrimento do B e assim por diante. E isso sempre gera dúvida. Gerava dúvida para mim há 10 anos atrás e ainda continua. Será que eu vou investir nessa empresa A ou na empresa B? Eu vou colocar um pouquinho mais na renda fixa ou um pouquinho mais na renda variável, né? Isso gera estresse. Porque a gente tem que entender que a gente não tem controle nenhum sobre o futuro, apesar de várias pessoas tentarem fazer isso todos os dias, tá? E aqui eu coloquei, né? É uma eterna dúvida, né, entre os ativos, isso gerando bastante estresse, tá? Outra coisa importante, nós humanos não gostamos de errar. Faz parte, ninguém gosta. Só que, como na vida, no processo de investimento a gente vai errar muitas vezes. O importante é que no longo prazo a gente acerte mais do que erre, tá?
mas o erro vai acontecer. Ao longo da nossa carreira como investidor, a gente vai errar várias e várias vezes, tá? O mais importante, vários investidores falam isso, é a gente reconhecer o erro precocemente, certo? E então, isso aqui é outra coisa, né? Para você investir, você tem que ter dinheiro. E para você ter dinheiro, você tem que aumentar seus ganhos e poupar parte disso, tá? Eu recomendo a leitura desse livro para vocês, tá? Muito bom. Ele mostra que o resultado final de um patrimônio, ele é muito mais dependente do ato de poupar do que a sua habilidade no mercado financeiro. Então você não precisa ser um expert no mercado financeiro para você atingir seu objetivo no longo prazo. Agora sim, você precisa poupar parte do seu salário mensal. E a partir disso você precisa saber investir e isso vai te dar um resultado muito bom. Outro problema, né? A gente praticamente não aprende na escola e na universidade. Há 2, 3, 4 anos atrás, a minha filha, que é adolescente, veio no material do ano um livro sobre investimentos, sobre como investir e tudo. Durante o ano na escola não foi comentado esse livro, foi comprado à toa. Ela leu rapidamente, mas por conta própria dela, só para você ver como na maior parte das escolas e universidades esse tema investimentos, poupança, ele praticamente é ignorado, né? E como a gente não aprendeu na universidade nem na escola, a gente vai ter que usar as nossas horas livres, nossos finais de semana para estudar o mercado financeiro. Percebam que mais uma vez, mais um fator de estresse e que não é uma tarefa fácil. E para aprender, você pode assistir um vídeo como esse, você pode ler meus livros, você pode ver vídeos de outras pessoas no YouTube, mas não tem como. É leitura, livros e mais livros. Você vai ler relatórios de corretoras, de casas de análise e não tem como, tá? A gente vai ter que gastar muito com isso. E eu posso garantir para vocês que o resultado no final é muito bom, tanto pelo conhecimento que a gente traz com esses estudos, né, como os resultados que vão melhorar. Mais um probleminha aqui para algumas pessoas é abrir uma conta numa corretora, né? Porque assim, apesar de hoje ser um processo muito simples e rápido, acaba você tirando as pessoas da zona de conforto, né? Então assim, não tem jeito. Os melhores ativos estão nas corretoras ou nas corretoras independentes ou ligadas aos grandes bancos, tá? Depois que você resolveu ser um investidor, poupou parte do salário, começou a estudar, você vai ter que montar uma carteira de investimento. Lembre-se que a gente não tem dinheiro, mesmo os grandes investidores não têm dinheiro para colocar em todos os ativos que eles querem. Então, é uma seleção de ativos. E outra coisa importante, a gente vai ter que usar as várias classes de ativos, né? As várias classes, para a gente ter uma carteira que vai enfrentar os diferentes cenários, tá? Aqui nessa aula que já está disponível no meu canal, eu comento sobre os principais ativos para o ano de 2022. São expectativas, nunca são certezas, mas que pode ajudar vocês a montar essa carteira diversificada. Isso aqui é outra coisa importante, que é a pessoa precisa se encaixar, né? Qual o perfil que ela tem de investidor? Ele é um perfil mais conservador ou é um perfil mais arrojado? Isso é extremamente importante. Qualquer corretora ou banco que você for fazer essa avaliação, né, que a gente chama de suitability, você vai ter esses questionamentos. Qual o conhecimento que você tem sobre o mercado financeiro? Se tiver uma perda grande, o que você vai fazer? E aí eles vão te enquadrar numa daquelas categorias que eu acabei de mostrar. E você, é óbvio, para uma pessoa que é mais conservadora, ela vai ter que ter menor exposição à renda variável. Tá? Isso aqui é muito importante, né? Porque a gente pode colocar 3 objetivos, o curto, médio e longo prazo. Eu gosto mais de dividir em curto prazo e longo prazo. O curto prazo é aquele dinheiro que a gente precisa ter uma liquidez, uma boa liquidez, ou seja, a gente converte aquele investimento em dinheiro rapidamente e que tenha menor risco. Tá? Já no longo prazo, você prioriza o maior retorno
você quer vai assumir um maior risco e você tem uma liquidez menor. Tá? O médio prazo seria aquele por volta de 3 a 4 anos, onde você vai guardar um dinheiro para uma coisa específica, por exemplo, para pagar a faculdade de um filho. E aí você pode abrir mão um pouco da liquidez no curtíssimo prazo, no menos de 12, 24 meses, para você ganhar um pouco mais, tá? Mas sem arriscar demais. Aqui, ó, essa aula tá legal, que já tá também no meu canal. Isso aqui é um conceito extremamente importante, eu já falei em várias outras aulas minhas, mas é aquela história. Esse conceito de trade-off é o seguinte: o ideal seria um ativo com baixo risco, alta liquidez e alta rentabilidade. Só que esse ativo ele não existe, tá? Para a gente aumentar a rentabilidade, a gente vai ter que aumentar um pouquinho o risco e abrir mão da liquidez e vice-versa, tá? Então aquilo que eu falei, o ato de investir é sempre repleto de muita dúvida e isso acaba gerando estresse. Quem pode te ajudar? Apesar de eu achar que as pessoas têm que tomar a decisão final, é óbvio que várias pessoas podem ajudar o pequeno investidor na tarefa de investir melhor, tá? Isso é extremamente importante. Então aqui eu citei, tem os agentes independentes, que eu vou falar um pouquinho mais agora. Os gerentes de banco e os agentes autônomos, eles também podem te ajudar e ajudam com frequência, porém só fiquem com cuidado com o conflito de interesse. Às vezes, um produto que é indicado por alguma pessoa, ela pode ter uma comissão maior e isso pode atrapalhar no retorno do cliente. Então, o ideal é que você tenha o auxílio dessas pessoas, mas que a decisão seja sua e que você entenda do que você está investindo, tá? Aqui eu listei as principais casas independentes, tá? Eu praticamente assino quase todas, né? Lá tem conteúdo gratuito, tem assinaturas pagas. Eu recomendo que vocês comecem pelos relatórios mais simples, são baratos, não são caros, coisa de 10, 12, 15 reais por mês, tá? Tem bons conteúdos. O grande problema dessas casas é que há o marketing excessivo, tá? Começou com a Empíricos, um marketing muito pesado, e as outras casas acabam seguindo a mesma coisa, tá? Então recomendo que vocês consumam apenas aquilo que você tem interesse e não ficar submetido ao marketing excessivo. Depois eu vou gravar um vídeo específico sobre o que eu acho de cada uma das casas, tá? Como eu já tinha comentado, é óbvio que meus livros, eles podem te ajudar, cada um com o seu objetivo, né? Obviamente, tem alguns livros aqui que são baseados em análise técnica para aquela pessoa que quer trabalhar profissionalmente com a Bolsa de Valores. Outros não, como esse livro aqui meu, que ele vai fazer ensinamentos básicos, tá? No YouTube e em outras plataformas você vai encontrar muito conteúdo bom e gratuito. Todavia, cuidado, existem também muitos conteúdos ruins nas redes sociais. Então aqui é o que eu sempre coloco, né? Você está no meio, né? Você vai obter informações de gestores, de analistas independentes, dos agentes autônomos, da mídia, como aqui a gente está no canal, de livros, mas a decisão final sempre tem que ser do próprio investidor. E outra coisa importante, né? Você tem que entender cada produto. É muito comum eu ouvir de amigos, de outras pessoas, que vão lá, aplicam num determinado ativo e não tem a menor noção do que significa aquele ativo. É um erro muito grave, tá? E por último eu queria colocar mais um obstáculo. Olha o tanto de obstáculos que eu falei durante essa aula, tá? Que é o ato de investir é muito dinâmico. Às vezes uma boa recomendação hoje, no mês seguinte já não é. Então a gente vai ter que sempre ter uma observação sobre a nossa carteira, sobre os nossos ativos, e a gente vai ter que ter essa maleabilidade, né, de trocar de vez em quando os nossos ativos, tá? Mas eu posso garantir para vocês, o resultado no longo prazo é muito bom, e o mais importante, né, quando você tem uma independência financeira, é de você fazer o que você quer, você trabalhar com o que você quer, ter tempo para você ter tempo para os seus amigos, para a sua família e ter um futuro melhor, tá? Espero que tenha contribuído com vocês.
Peço para aqueles que ainda não se inscreveram, inscrever no canal, compartilhem com os amigos, deem o like, né? Para a gente ter um canal mais forte a cada dia. Muito obrigado e até a próxima.